Sabe, quando envelhece, você já não se lembra como se lembrava. Alguém disse, outro dia, irmão Branham, quantos anos o irmão tem? Oh, eu disse, passei dos 25. Quanto? Eu disse, passei pela segunda vez. Então, não sou mais criança. É por isso que repartimos o cabelo no meio, irmão. Isso mesmo, isso mesmo. Bem, todos amam ao Senhor? Oh, maravilhoso! Agora, deixemos todo o embaraço e todo o pequeno cuidado agora. E queria saber se não seria muito inconveniente agora, sendo que estamos sentados há muito tempo, se poderíamos ficar de pé só um momento para a oração. E agora, enquanto estão de pé, lerei um capítulo ou um versículo da Bíblia, enquanto prestam atenção, por favor. Lerei no livro de Apocalipse de Jesus Cristo, começando com o versículo 14 do capítulo 3. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és nem frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado em fogo, te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei que se assente... Concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De cabeça e coração inclinados, oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta manhã, nosso bondoso e nobre Deus, que trouxe de novo o Senhor Jesus dentre os mortos e o apresentou a nós esta manhã na forma do Espírito Santo, que está persuadindo nosso coração a nos aproximar dele, que ao vermos o dia se encerrando, o dia do tempo logo se desvanecerá agora, na eternidade. Estamos nos aproximando da costa. Podemos ouvir as ondas quebrando. Oh Deus, esta é uma hora perigosa, como lemos aqui. Esta última era da igreja, a de Laodiceia, quando estamos nos aproximando da margem. E as riquezas e coisas deste mundo têm cegado os olhos das pessoas. Oh, rogamos, Deus, que nossa âncora se agarre à rocha das eras e esperemos pelo amanhecer. Concede, Senhor. Abençoa este movimento de Deus, chamado Subdivisão dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Rogamos que abençoes esta subdivisão aqui em Tucson, que cresça até que este Ramada tenha de derrubar estes muros e estender sua tenda para acomodar os cristãos nascidos de novo que virão. Concede isto.
Abençoa o irmão que está vindo com o reavivamento, com uma tenda à cidade. Que seja um instrumento para ajudar a trazer almas a estas igrejas e ao reino de Deus. Abençoa o irmão Bethany na primeira assembleia, enquanto ele continua sua grande obra lá para o reino de Deus, Senhor. Como rogamos que continues com ele e com as igrejas por todo o país. Agora, enquanto esperamos em Ti, que o Espírito Santo nos dê a interpretação e traga à luz o contexto do texto, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Já pararam para pensar só por um momento que esta poderia ser a última vez que nos reunimos? Sabem que alguns de nós talvez já não estejam aqui se voltarmos no próximo dia de reunião? Não sabemos o que acontecerá. E então, esta pode ser a última vez que nos sentamos num grupo como este, em companheirismo, e comemos juntos nesta terra. Mas lembrem-se, está chegando o tempo em que nos reuniremos de novo não num café da manhã, mas numa ceia, onde o grande banquete de Deus e as bodas do Cordeiro e as grandes cadeiras estão estendidas de céu a céu, e os redimidos de todas as eras, sentados à mesa em frente uns dos outros. Será um tempo glorioso. Estou esperando por isso. Agora, quero pegar um texto esta manhã para falar com você só por uns minutos agora. Não vou segurá-los mais do que possa. Quero conversar. Tenho umas escrituras e notas escritas aqui, das quais queria falar por uns minutos sobre o tema Uma Porta em uma Porta. Agora, é um cenário muito incomum que vemos esta manhã em nossa leitura da Escritura. É incomum de muitas maneiras, pois é uma das escrituras mais patéticas que há na Bíblia. É esta escritura aqui, pois está falando desta era em que vivemos. Está falando que nesta era Jesus Cristo foi expulso de sua própria igreja. E está batendo a porta, tentando voltar a entrar. E as riquezas e prazeres do mundo o afastaram da igreja até a igreja ficar morna. É um quadro muito patético dentre todas as outras igrejas nas eras da igreja. Acabei de apresentá-las na minha igreja. E retornando agora, começando o dia 17 para estudar os 7 selos. E agora vemos nisto que todas as outras igrejas nas eras da igreja aceitaram. Mas na última era da igreja, a de Laodiceia, Cristo foi tirado do povo e o expulsaram da igreja. E ele estava tentando voltar depois de ser tirado, batendo a porta. Ficam cegos. É muito incomum, mas sabem, às vezes é em coisas incomuns que Deus aparece. Deus aparece no incomum, porque Deus é incomum. Ele faz coisas incomuns. Ele aparece em ocasiões incomuns. E ele é visto em ocasiões incomuns, em ocasiões em que você não pensaria que o veria, que ele estaria ali. E todavia está muito incomum. Ele opera de maneiras misteriosas, a Bíblia diz, seus prodígios a realizar. Portanto, isso o torna incomum. E é assim, entramos numa tendência usual das coisas e perdemos Deus. É o incomum que traz Deus muitas vezes, as coisas incomuns. Agora, ficamos tão presos a certo credo ou algo a que tentamos servir. E então, se tudo não vem conforme achamos que deveria, nós o neutralizamos. Isto é, não é de Deus. Cometemos um grande erro. Deus se mostra e então se oculta no mesmo em que ele se mostra. Estão vendo?
Ele se mostra em algo, então se retira e se esconde. Como a semente, ele se mostra numa linda flor, então a deixa apodrecer. Mas ele está se ocultando para surgir de novo. E Deus faz assim. Ele é muito incomum. Tempos incomuns, maneiras incomuns e às vezes pequenas coisas. Nós falhamos em encontrar Deus muitas vezes por acharmos que é muito pequeno. Estava pensando nisso faz alguns minutos ao falarmos da pequenez da subdivisão, ou de quão pequena era a audiência que tínhamos. Agora, já tive o privilégio de falar a grandes multidões. Bombay, Índia, tive 500 mil numa reunião. África do Sul, talvez 250 mil numa reunião. Mas onde achei o mais doce e abençoado de todos foi ao termos pequenas reuniões de oração em casas. Deus está no lugar incomum e nas coisas incomuns. Faz-me lembrar de meus ótimos amigos do Canadá, como este canadense aqui estava falando há uns momentos. Tempos atrás, o rei Jorge, que tinha esclerose múltipla, por quem, como sabem, tive o privilégio de orar. O Senhor o curou, e ele veio ao Canadá quando ainda sofria de esclerose, e era um homem corajoso. E todas as escolas dispensaram quando ele passou por Vancouver para que pudessem sair e pegar dar-lhes uma bandeirinha britânica e acenar para honrar o rei, a coroa, enquanto ele passava. E um bom amigo meu, o irmão Ern Baxter, ao ouvirmos a transmissão enquanto passavam, ele e sua amável rainha sentada lá, e estávamos sentados no quarto, e nunca me esquecerei disso. Ern ficou tão emocionado que pulou da cadeira e me abraçou. Começou a chorar. E eu disse, qual o motivo de toda essa emoção, irmão Baxter? Ele disse, irmão Branham, esse é o meu rei. Pensei, se saber que seu rei estava passando, pôde fazer um canadense se sentir assim, o que isto deveria fazer a uma igreja nascida de novo quando Jesus começa a passar? Lá, ainda que com sua esclerose múltipla, sentado em sua carruagem, seu automóvel, e se endireitou, embora dissesse estar sofrendo terrivelmente de úlceras e com as costas incomodando tanto. E os professores dispensaram todos os pequeninos para irem e balançarem estas bandeiras. E depois que o desfile terminasse, ora, as crianças deveriam voltar para a escola. E quando voltaram, em certa escola, todos voltaram, menos uma garotinha. E a professora se alarmou quando fez a chamada e a garotinha não estava lá. Então disse, tenho de ir achá-la, e levou as crianças. E foram pelas ruas procurando esta criancinha. E após um tempo, a própria professora achou a garotinha de pé ao lado de um poste telegráfico, chorando muito. E enquanto chorava, a professora disse, o que há, querida? Disse, você não conseguiu balançar sua bandeira para o rei? Ela disse, sim, balancei minha bandeira para o rei. Ela disse, você chegou a ver o rei? Sim, eu vi o rei. Bem, disse, então por que está chorando? Ela disse, sabe, sou tão pequena, eu vi o rei, mas ele não me viu. Agora pode ser assim com o rei Jorge ou qualquer outro rei, mas não é assim com o rei Jesus. Não importa quão pequena seja a congregação que ele lhe dá para pastorear, quão pequeno o trabalho pareça ser, só falar ao leiteiro ou jornaleiro, ele verá isso. Você não pode fazer nada por Jesus sem que ele saiba. Você precisa se lembrar, ele conhece cada coisinha que você faz. E ele lhe dará todo o crédito. Pois foi o que ele foi designado fazer. Não importa quão pequeno seja, faça-o mesmo assim.
Você quer balançar sua bandeirinha? Balance. Ele está nessa coisa incomum. Ele pode ganhar uma alma. Creio que foi Dwight Moody. Ou estou enganado. Pode não ter sido. Uma irmã idosa tinha um peso no coração, que queria ganhar uma alma para Cristo. E era lavadeira. Acho que foi há 150 anos. E poupou seu dinheiro até juntar $3. E alugou um velho estábulo por uma semana por $1. E ela mesma foi lá e o limpou. E pegou sua bancada de lavar roupa e fez um altar. E ergueu um púlpito. E a espuma ainda na velha bancada de lavar roupa. E pegou uns folhetos e começou a distribuí-los. Isso foi nos primórdios aqui nos Estados Unidos. E todos olhavam e os jogavam fora. Aconteceu dela ser metodista. E então os jogavam fora. E os metodistas eram, na época, como os pentecostais foram, um bando de fanáticos. Eles se deitavam nas escolas e caíam sob o poder de Deus e lhes jogavam água no rosto. E não me digam que não, estive nas reuniões, entende? E se os tivessem deixado em paz, em vez de trazê-los de volta, deixado continuarem, eles teriam se tornado pentecostais, estão vendo? Mas então, esta pobre mulher distribuindo estes folhetos e, não, todos os jogavam na rua. E havia uma... Ela estava de pé, chorando, pois a rejeitaram. Embora tivesse tentado tanto trazer um ministro à cidade para ter o reavivamento, e o ministro chegaria aquela noite, ela estava indo embora, e houve um garotinho de seu pai, lá no sul, chamamos de suspensórios, sabe? Como suspensórios, cabelo descuidado até o pescoço, se aproximou e disse, "Ei, senhora, o que está distribuindo?" E ela disse, "É um folheto, querido." Ela disse, "Bem," ele disse, "não sei ler." Disse, "O que diz?" Ele disse, "Bem, vamos ter uma reunião no velho estábulo esta noite." Ele disse, "Obrigado. Posso levar um?" Ele disse, "Sim." E colocou-o no bolso. Quando tiveram uma reunião aquela noite, sabem quem estava lá? O velho e leal pastor e a senhora. Só eles estavam na reunião. O corajoso velho soldado, quer houvesse 1 ou 1000, pegou o seu texto, levantou-se lá e pregou para a senhora, tão leal como se pregasse para 10.000. Quem entrou vacilante pela porta no início do sermão, senão o garotinho de cabelo descuidado? Aquela noite, ele foi ao altar. Se não me engano, aquele foi o pequeno Dwight Moody, que enviou 500.000 de almas a Cristo. Estão vendo? Oh, que coisa! Quantas reuniões grandes e coisas floreadas estavam tendo. Estão vendo? Deus está nas coisas incomuns. Deus aparece de modo incomum. Vocês devem se lembrar disso. Agora, não consigo me lembrar do artista que pintou este quadro de Jesus batendo a porta. É algum artista grego, não consigo me lembrar do nome do homem no momento. Mas ele levou quase uma vida inteira pintando este quadro. E vejam, antes que possa ser pendurado no Salão da Fama, primeiro tem de passar pelo Salão dos Críticos. Qualquer grande quadro deve ser assim. Tem de enfrentar os críticos. Oh, queria ter o necessário para apresentar isso diante desta audiência esta manhã. Vocês entendem, pentecostais, ao esfriarmos, que hoje Deus nos fez passar pelo Salão dos Críticos? A igreja tem de passar pelo Salão dos Críticos antes que possa ir para o Salão da Fama como noiva. Claro, você pode suportar, está pronto a vir com a Escritura e permanecer corajoso quanto ao seu testemunho no amor de Cristo? Ou está recuando, saindo com o mundo? Como a Bíblia disse, Demas me desamparou, amando o presente século. É aí que a igreja está hoje, pesada na balança. É por isso, torna-se Laodiceia. Este quadro, como o artista pintou, quando foi para o Salão dos Críticos, não puderam achar nada de errado. E por fim, um grande crítico veio e disse, há algo errado com seu quadro. Ele disse, é verdade, Jesus com o lampião na mão, vindo de noite nas trevas do pecado. É um bom quadro. Sua expressão com a expectativa de que alguém venha à porta quando ele estiver batendo.
Disse, é maravilhoso, e o olhar em seu rosto, pois ele anseia ouvir do lado de dentro. Mas, Senhor, não há trinco na porta. Se ele veio, como Jesus poderia entrar, pois não há trinco na porta? Oh, disse o artista, eu o pintei assim, pois o trinco está do lado de dentro. Jesus não pode entrar apenas pela vontade dele, tem de ser a sua vontade de deixá-lo entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entrar, deixar-me entrar, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Esse é o quadro que vemos agora. Para que um homem bate à porta? O que faz um homem bater à porta? Ele está tentando ganhar acesso, está tentando entrar. Aí, talvez haja algo que queira falar com você. Ou talvez queira falar com você sobre algum negócio ou algo assim. Ou talvez queira lhe dar algo. Há algum motivo, ou ele não estaria batendo a porta. Estão vendo? A decência humana seria só abrir a porta e ver o que a pessoa quer. É a coisa humana a se fazer, abrir a porta, perguntar ao homem quem é, o que quer. Ele quer, talvez queira visitá-lo, só sentar-se e dizer, sou seu amigo. Gostaria de falar com você um pouquinho esta manhã. Então sente-se, se ele for um amigo, converse com ele. Se é alguma pessoa que quer algo de você, vocês podem conversar a respeito. Está vendo? Muita gente importante tem batido as portas ao longo da vida. Agora, depois que você vai à porta, depende muito de quem está batendo. Você tem de saber quem está batendo a porta. Mas você deve, pelo menos, ir até a porta. É a única coisa decente a se fazer, é ver quem está ali à porta. Vá lá, se alguém está batendo, diga quem é, abra a porta. Quem é? O que deseja? Muitos. Pode ser alguém importante. E se for alguém importante, seria uma grande honra para você se abrisse a porta a alguém que fosse importante. O que acha que teria acontecido anos atrás, quando Adolf Hitler era o Führer da Alemanha? O que acha de alguém humilde vivendo lá no beco ou rua abaixo em algum lugar? Se ouvisse uma batida à porta certa manhã, sabe, e fosse até a porta e este humilde soldado de infantaria alemão lá de pé, e lá estivesse Adolf Hitler de pé junto à porta? Ora, ele foi o homem mais importante da Alemanha em certa época, está vendo? Claro, ora, ele era um grande homem. Sabe o que aquele humilde soldado de infantaria faria? Ele quase desmaiaria. Ele ficaria em sentido, faria sua saudação alemã e diria, grande Führer da Alemanha, entre em meu humilde lar. Qualquer coisa aqui que desejo, qualquer coisa que seu servo possa fazer, basta dizer-me. Farei de bom grado. Oh, que honra! Sabe de uma coisa? Todo o jornal da Alemanha publicaria esse artigo do grande Adolf Hitler ir à casa de um soldado comum, bater a porta e pedir algo. O que Hitler pedisse a um soldado de infantaria viesse à sua casa e honrasse seu lar. Bem, que grande coisa seria. Se você estivesse na Itália, nos dias de Mussolini, e Mussolini era o ditador de Roma, da Itália. E se algum pobre, rua abaixo, ouvisse uma batida à porta certa manhã, e lá estivesse Mussolini junto à porta. Oh, que coisa! Seu coração tremeria. Bem, grande ditador, grande e honrado Senhor, entre em minha casa. Tremendo todo. O que eu poderia fazer? Há algo aqui que o Senhor queira? Há algo que seu servo poderia fazer pelo Senhor? Seria uma grande honra para qualquer romano receber Mussolini em casa. Ou se a rainha da Inglaterra viesse aqui a Tucson hoje e descesse aqui num aeroporto e viesse a uma de nossas casas aqui, uma de nossas... Somos apenas gente comum. E se a rainha da Inglaterra viesse
viesse da Inglaterra do outro lado do mar, descesse aqui no aeroporto, no aeroporto e fosse trazida de táxi e viesse e batesse a sua porta. E você, uma senhora honrada ou cavalheiro, viesse até a porta e dissesse como vai, e lá estivesse ela como uma mulher comum, e você dissesse como vai, quem é a senhora? Sou a rainha da Inglaterra, e se identificasse. Oh, que coisa, que honra, que respeito! Todo jornal de Tucson e dos Estados Unidos sairia no noticiário nacional que a grande rainha da Inglaterra veio a Tucson, Arizona, e visitou você, um pobre. A dignidade que isto acrescentaria à rainha ao se humilhar para vir à minha porta ou à sua. Bem, sabe o que ela diria? Mesmo ela não sendo, você não está sob o domínio dela, ainda assim, ela é uma pessoa importante. Ela é a maior rainha do mundo. Quando se trata de nacionalidade, ela é a maior rainha nacional do mundo. Ora, você diria, honorável rainha, entre em minha casa. Se há algo aqui que queira levar, qualquer coisa que queira fazer, fique à vontade. Ora, claro, e todos os jornais noticiariam. Ou mesmo esta manhã, se nosso presidente, Kennedy, viesse à sua porta. Oh, você pode discordar dele em política, mas ainda assim o deixaria entrar. Por quê? Não porque seja apenas um homem, mas porque é quem ele é. Ele é o presidente dos nossos Estados Unidos. Todavia, poderíamos discordar dele. Eu discordaria em política, mas ainda assim, você ficaria honrado em ter o presidente Kennedy chegando à sua porta. E se ele fizesse uma viagem especial para vir à sua porta? Ora, estaria no noticiário em todo lugar. O humilde Sr. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, voou para Tucson, Arizona, para ir à porta de um João Ninguém. Que grande honra seria para ele e que honra para você. Ora, você de modo algum o rejeitaria. Claro que não. Você o receberia sim, pois ele é um grande homem. Mas quem é maior do que Jesus? E ele é rejeitado por mais portas do que todos os ditadores e reis e potentados do mundo. Sim, estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Oh, estas batidinhas que recebemos à porta. Muitas vezes Jesus bate à porta do nosso coração. É aí que a igreja está hoje. Essas batidinhas. Você sem dúvida as sente agora mesmo. Que é isso? É Jesus tentando entrar, ganhar acesso à porta do seu coração. Ele quer conversar um pouco com você. E se você honraria o presidente, que me diz de Jesus? Se você de modo algum rejeitaria o presidente, como então poderia rejeitar Jesus? O presidente é apenas um homem. Ele tem de morrer. Mas Jesus é o seu Deus, é o seu juiz. Não só isso, mas o mesmo que é o seu juiz é agora o seu salvador. Agora, o presidente pode querer convocá-lo para o exército. Ele pode convocar você para fazer algo que seria horrível de se fazer. Ele pode convocar você ou pegar algo de você, pegar seus filhos ou algo, para serem seus servos ou algo assim. Ele pode fazer assim. Mas Jesus não quer isso. Ele quer lhe dar algo. É por isso que ele bate. Ele tem algo para você. Não há nada que poderia ser maior do que o que ele está querendo lhe dar. O Espírito Santo. Ele está querendo lhe dar a vida eterna. E se o presidente dissesse, vim para levá-lo e tenho autoridade para fazê-lo e torná-lo presidente dos Estados Unidos? Você tem de abrir mão disso um dia.
E se a rainha quisesse torná-la rainha da Inglaterra e você usar a coroa, você teria de abrir mão disso. Mas Jesus nos dá uma coroa de vida, da qual nunca abriremos mão, incorruptível coroa da sua glória. E não temos de abrir mão dela. Ele a dá a nós. É uma bênção. É o Espírito Santo com que Ele quer coroar nossa vida. Como poderíamos ser tão indiferentes e rejeitá-lo? Que coisas irrefletidas a igreja faz. Quão irrefletido pode ser o povo para cometer tal engano? Como se recusar a ouvir aquela batida à porta? Quão insano seria qualquer homem ou mulher presente esta manhã se afastar daquela batida, a vida eterna. E olhamos e vemos as nuvens do juízo se formando. Ao ouvir a ciência dizer, faltam 3 minutos para a meia-noite. E quase 2 desses minutos já passaram. Isso foi há vários anos. E vemos a igreja dispersa. Vemos tudo acontecendo como está, e denominação começa a vir, denominação, o esfriamento, e os dias de reavivamento parecem ter passado. Melhor encararmos a verdade. Temos muito barulho, claro, martelamos o piano, damos pulos, as mulheres cortam o cabelo e de olhos pintados de azul, e agem com indecência, e os homens deixando que o façam. Isso é contrário à Escritura. Uma cena tão repugnante o que vemos em nossas ruas hoje. Levei meus filhos ontem. Meus filhinhos queriam ir ver o desfile do rodeio passar. Meu pai era montador e eu cavalgo um pouco. E está neles gostar de cavalos. E queriam ver os cavalos. E quando parei na rua, fiquei enjoado no íntimo e voltei. Ao ver como as pessoas estão hoje tentando viver no passado, tentando viver algo que já passou. Estamos num mundo em mudança. Está mudando constantemente em minha região. Sou de Kentucky, sabem, de nascença. Quase todos os meus parentes moram lá. E tem o Renfrew Valley. Tentam imitar caipiras e usar lamparinas de querosene e cozinhar em fogão a lenha e usar roupas como os primeiros colonizadores. Eles estão no mundo em mudança, tentando viver Você está num tempo moderno, tentando voltar e viver algo diferente, que já passou. O que leva alguém a fazer isso? Porque é o que deve fazer. Mas então você tenta lhes trazer um evangelho que nunca muda, e não o querem. Querem algo moderno e atualizado. Alguém que lhes dê tapinhas nas costas e os deixem passar impunes só por se unirem à igreja e viverem como queiram. Mas quando se trata de voltar ao evangelho de verdade, eles não querem. É isso neles que tem fome de voltar, é o evangelho. E tentam satisfazê-lo, pegando de volta as coisas naturais e recusando as espirituais. Estão vendo como o diabo inverte o evangelho para as pessoas? Sem desconsiderar minhas irmãs, mas se nos dias primitivos uma mulher passasse pela cidade, como vi algumas ontem, de calça comprida, como a mulher conseguiu vesti-la, parecia que a pele estava do lado de fora. Queria saber como a mulher conseguiu enfiar o pé nela, andando pela rua. Quando a Bíblia disse, aquela que veste roupa de homem é uma abominação aos olhos de Deus. E se com aquele azul em toda a parte de cima dos olhos ela tivesse passado por uma cidade dos colonizadores, o velho médico a poria no hospital e deixaria a cidade em quarentena por causa de uma doença que uma mulher gangrenou antes de morrer. Isso mesmo, tamanha doença. E então você tenta voltar e viver algo, então recusa a batida à porta do antigo evangelho do Espírito Santo. E como foi no dia de Pentecostes, com os mesmos atributos que tinha nele.
para nos limpar e nos tornar novas criaturas. Estamos vivendo nas sombras e a igreja está nessa era de Laodiceia. Rica, de nada tenho falta. Agora nós, pentecostais, não podemos criticar muito os batistas e metodistas, pois o roto não pode falar do esfarrapado, você sabe. Pelo que fizemos a mesma coisa. Agora, isso mesmo. E eis que estou à porta e bato, e se alguém... Agora lembrem-se, a Bíblia disse que nesta era ele estava do lado de fora da igreja tentando entrar. Agora, não se pode contestar a palavra de Deus, estão vendo? Ele estava tentando entrar, implorando para entrar. Qualquer um que abrir a porta, deixar-me entrar, entrarei e cearei com ele. Estão vendo? Ele tem algo que quer falar com você, algum negócio ou um plano de salvação. Ele quer falar com você, mas talvez você tenha ficado tão cheio de credo e tão duro, indiferente, que não queira ouvi-lo falar. Isso mesmo. Eis que estou a... Você diz, irmão Branham, agora, espere aí, eu já o deixei entrar. Bem, talvez você tenha feito exatamente isso, mas talvez seja tudo o que você fez, apenas o deixou entrar. Veja, muitas pessoas não... Elas temem a própria ideia do inferno e sabem que vão para lá sem Cristo, está vendo? E dirão, bem, eu o deixei entrar, claro, 30 anos atrás, 20 anos atrás, mas talvez seja tudo o que você fez. E se eu fosse à sua casa, batesse a porta e você dissesse, entre, irmão Branham, eu entro, mas fique bem aqui, não fique andando por aí fuçando em minha casa. Está vendo? Agora, sabia que dentro da porta do coração humano temos pequenos compartimentos secretos? Não queremos admitir, mas é a verdade. Claro, temos pequenos compartimentos secretos. Sim, senhor. Gostamos de chamar. Acolhemos em nosso coração, mas não queremos torná-lo nosso Senhor. Não queremos ir para o inferno, então Jesus entra pela porta para eu não ir para o inferno, mas não pode ser meu Senhor. Agora, Senhor é a propriedade. Significa que quando você o deixa entrar como Senhor, Ele controla tudo. Ele está em casa. Se eu chegasse em sua casa e batesse a porta, se você não me quisesse e dissesse, saia da minha porta, eu o prezaria mais. Se me deixasse entrar e dissesse, agora não fique fuçando por aí, fique aí mesmo. Agora, o que você quer? Está vendo? Eu me sentiria bem-vindo. Eu poderia lhe explicar minha visita? Claro que não. E é assim que a igreja está hoje, amigo. É assim que as pessoas estão ficando. Entra, Senhor, mas agora isso, só isso. Dize-me o que queres. Está vendo? Não. É aí que entramos em apuros. Devemos recebê-lo. Senhor, entra em minha casa. Se houver algo que queiras aqui, fica à vontade. Sou teu, tu és meu. Tu me honras. O grande rei, o Criador dos céus e da terra, bateu à minha porta e quero que entre, Senhor. Senhor, sê meu Senhor, toma-me, faz o que quiseres comigo. Qualquer coisa ruim que esteja em mim, descobre cada segredo que está em meu coração. Entra em cada porta, examina-me, Senhor, vê o que está errado comigo e o que estiver errado. Mostra-me, Senhor, joga-o porta fora. Quero-te aqui dentro. Eu te recebi para ser meu Senhor. Não tenho essa bênção, Senhor. Limpa-me agora. Se não posso torná-lo meu pleno Senhor, nunca abrirei a porta para ele, se ele não puder ser Senhor. Não quero que ele seja Salvador, se não puder ser Senhor. Todos querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Eles querem algo com que possam escapar de toda a condenação do inferno e então viver do jeito que querem, fazer o que querem. Sabem, vamos passear pelo edifício do coração. Vocês me suportariam por mais 10 minutos? Vejam, notem, vamos passear pelo coração só por 1 minuto. Primeiro, quando se entra no coração humano, do lado direito ao entrar, há uma portinha ali, e é chamada Minha Vida Privada. Agora, você não quer ninguém se intrometendo nisso. Agora, se quiser fazer qualquer coisa, é assunto meu. Eu me unirei à igreja e irei até lá. Mas, pregador, não me diga o que tenho de fazer. Ah, sim. Entende? Agora, sei que a Bíblia diz isso, mas não creio. Oh, que coisa.
Está vendo? Então, acha que Jesus ficaria num coração assim? Claro que não. Ele vem para ser Senhor. Ele entra, aquele que... E essa vida privada, é uma grande coisa. Agora, você sabe que queremos nossa própria vida privada. Se queremos um drink social com o vizinho, é assunto nosso. Se nós, mulheres, queremos cortar o cabelo, esse é o nosso privilégio americano. Se queremos usar shorts, é assunto nosso. Bem, isso é verdade. Se nós, homens, queremos tomar um drink social e se queremos deixar nossa esposa fazer isso, não cabe a você nos dizer uma palavra. Mas o Evangelho disse, não faça isso. Agora, a palavra de quem é que está certa? Está vendo? A palavra de Deus está certa. Diz, claro, queremos Jesus. Sem dúvida, achamos que o temos e tudo mais. Mas será que esse arrebatamento poderia passar e sermos deixados sozinhos um dia, então nos perguntarmos onde está tudo? Se passar secretamente, sabe? E é o que acontecerá, como um ladrão de noite. Você vai 99 em cada meio milhão, em cada milhão. Nunca saberão que o arrebatamento aconteceu. Terá passado, e eles nem saberão nada a respeito. Jesus disse isso. Então isso o torna correto. Estão vendo? Claro. Virá como um ladrão de noite e será levada. Como aquele livro que li certa vez. Quem era aquele sujeito? Romeu e Julieta, ou algo assim. Vejam, ele veio e a levou de noite. É como Jesus faz quando o mundo está preguiçosamente adormecido, como a Bíblia disse, a era de Laodiceia. Ele virá de mansinho, elevará essa noiva. Então, todos os que ressuscitaram no decorrer dessas eras, estiveram no decorrer das eras, todos eles irão para o céu, na noiva. Então, os juízos virão. A igreja dirá, bem, esperem um minuto. Pensei que era para haver uma noiva, uma vinda do Senhor e da noiva. Passou há muito tempo, está vendo? Você não soube de nada, está vendo? Veio secretamente. Por quê? Nós dizemos, eu pertenço à igreja, sou metodista, sou batista, sou pentecostal. Isso não significa nada para Deus. Não é mais do que um médico dizer, você tem câncer em estágio avançado. Isso não tem nada a ver com uma doença, só está lhe dando um nome. É um demônio, veja, câncer. Se você dissesse, isso é uma pomba, é um abutre, é algum tipo de abutre, isso não tem nada a ver. Veja, isso não o cura, isso não o mata, só diz o que é. Só diz, você diz, eu sou cristão, sou talvez só por declaração. Veja, nossa vida fala tão alto que nem se ouve nosso testemunho. Nossa vida, nossa ação, nossa moral entre nós. Vão ter um reavivamento aqui. Quem o está tendo? Os batistas. Não teremos nada a ver com isso. E talvez Deus tenha uma mensagem ali para nós. Quem o está tendo? A primeira assembleia, a segunda assembleia, ou a do nome de Jesus, ou a igreja de Deus, ou algo assim. Bem, nós não estamos nesse grupo. Somos irmãos. Alguém ousa separar a herança de Deus? Eles receberam o Espírito Santo como vocês o receberam. Fizeram o mesmo que vocês fizeram quando o receberam. Claro. Mas estão vendo porque gosto desses homens de negócios do Evangelho pleno? Isso dá uma via para que eu expresse estas coisas. Vejam, diga, é isto? Somos irmãos. Não estamos divididos. Somos todos um só corpo. Vejam, como disse o poeta. Agora, essa portinha da minha própria vida privada agora, muito bem. Serei membro de sua igreja, unir-me-ei aos homens de negócios do Evangelho pleno. Mas agora, não vá me dizer que tenho de receber este Espírito Santo e agir assim, está vendo? É essa própria vida privada, está vendo? Você nunca estará sob o senhorio de Jesus fazendo isso. Ele dará meia volta e sairá pela porta. O que você faria num caso desse, se você fosse a uma casa e dissessem, fique aqui junto à porta? Exponha seu assunto. Bem, você diria, obrigado.
se afastaria da porta. Jesus também, claro. É por isso que a igreja é deixada sentada fria, veja como está. Não deixem que os homens de negócios do evangelho pleno cheguem a esse estágio. Quando ouvir uma mensagem e ouvir uma batida à porta, abra e diga: Senhor, de que se trata tudo isto? Quando vir um homem, temos muitos imitadores. Mas quando vir um genuíno, que significa um imitador? Que significa um dólar falso? Quando você pega um dólar que é falso, significa que foi feito de um verdadeiro. Tem de haver um verdadeiro para torná-lo falso. Assim, há um verdadeiro Espírito Santo, um verdadeiro poder de salvação, um verdadeiro Deus de amor. Sim, não receba nada a menos. Não, Senhor, não faça isso. Muito bem, essa porta privada, terei de me apressar por estas portas. Há uma portinha do orgulho também. Oh, que coisa, essa é ruim. Melhor não ficarmos muito tempo nessa porta. Mas você quer se pôr nessa porta própria e dizer: agora, não vá me dizer nada. Está vendo? Ora, tenho meu próprio orgulho, claro, mas não deveria fazê-lo. Preguei aqui não faz muito sobre o cordeiro e a pomba. E o cordeiro, veja, um cordeiro, uma ovelha não produz nada além de lã. É o que ela produz, e ela cede seus direitos. Pode-se pegar uma ovelha e virá-la de barriga para cima e colocar a perna nela, assim, e tosquiá-la toda. Ela ficará ali. Ela cede seus direitos. Afinal de contas, ela produziu a lã. Pertence a ela, mas ela a cede. Quando você diz a um homem que ele tem de nascer de novo, tem de ser limpo de uma vida de pecado, que ele tem de parar com sua mentira, roubo, trapaça e proselitismo e comportamento indevido. Rapaz, alguns deles estouram como um balão. Agora, vejam, isso é um bode. Vejam, ele fará um alvoroço, mas um verdadeiro cordeiro cederá a seu direito. Certa vez eu disse às nossas senhoras sobre... Não que eu seja contra as senhoras, são nossas irmãs, mas sou zeloso desta igreja. Quando vejo o mundanismo, como Sodoma, entrando nela, então tenho de clamar contra isto. Há algo por dentro que meu coração sangra e eu clamo. Não siga a moda de Marilyn Monroe ou de alguma dessas mulheres ali. Faça como Sara da Bíblia. Está vendo? Não tente ser o senhor fulano de tal ou outro, correr pela plataforma e se comportar indevidamente, e tentar se vestir como um granfino e formal e com esmero. Não, temos exibicionismo de Hollywood demais no Pentecostes. Isso mesmo, precisamos do Espírito Santo. Agora, vocês podem não me amar, podem não querer que eu volte, mas esta é uma oportunidade de falar a verdade. E esta é a verdade. Experimentem, vejam se não é assim. Uma senhora disse, é meu próprio privilégio americano. Eu disse, mas a senhora o cederá. Tempos atrás, minha esposa e eu estávamos indo ao supermercado em Indiana e vimos algo estranho. Uma mulher estava de saia. Foi muito estranho. Ela disse, querido, não, essas pessoas não cantam em corais? Eu disse, sim, sim. Bem, por quê? Eu disse, bem, veja, querida, elas não são do nosso reino. Eu disse, do nosso reino. Eu disse, não. Já fui missionário muitas vezes ao redor do mundo. Vou à Alemanha, acho um espírito alemão. Vou à Finlândia, há um espírito diferente. Vou à Austrália, há outro espírito. Venho para os Estados Unidos, há outro espírito. É um espírito nacional e todos são do diabo. Jesus disse que assim, os reinos deste mundo são do diabo. Ele controla cada um. Agora, Jesus disse que assim. Assim, vejam, é esse espírito nacional. Bem, ela disse, não somos americanos? Eu disse, não, senhora. Potencialmente somos. Disse, o que você é? Eu disse, bem, não deveríamos agir como americanos? Eu disse, não este grupo de bêbados, briguentos, vergonhosos. Não, senhora, nós nascemos em um espírito celestial. Viemos de onde santidade pura e inadulterada, onde anjos e justiça estão diante de Deus.
Eu disse, vivemos aqui como uma nação. Claro, isso mesmo. Esta é a nossa nação, o que estamos tentando fazer aqui. Mas a nossa é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, quando nascemos do alto e todo o pecado é lançado para o outro lado do abismo, é o Espírito de Deus que entra, o Criador, em nosso coração. E Ele conduz nosso caráter. Nós não mentimos, roubamos, enganamos. Somos honestos, retos, andamos como cidadãos do céu, pois somos isso, se nascemos do Espírito de Deus. E tantos de nós ficamos confusos e usamos pequenos ismos e sensações e tais, e chamamos isso de Espírito de Deus. É por isso que estamos tão confusos como estamos hoje, todo o sistema da igreja. É terrível. E apesar de tudo isso, Jesus ainda está à porta, expulso. Todavia, mais uma porta que eu gostaria de abrir, a porta da fé. Então encerrarei. Tenho umas 12 anotadas aqui, mas vou omiti-las. A porta da fé. Você diz, poderia vir aos homens de negócios do Evangelho Pleno? O quê? O Evangelho Pleno. Isso é contra a minha fé. Há somente uma fé. Isso mesmo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Isso mesmo. Ora, é contra a minha fé. Talvez você não queira que Jesus fique naquela porta da sua fé. Você tem sua fé edificada sobre o credo de alguma igreja, alguma denominação. E é aí onde sua fé está fechada para si mesma numa sala. E você não deixa Jesus vir, que é a palavra. No princípio era o Verbo, disse São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra eterna. E você, sua fé, que diz que os dias dos milagres já passaram. E não existe isso de falar em línguas e profetizar, e essa bobagem que a igreja ou os pentecostais falam hoje. Não existe nada disso. Talvez você tenha guardado algum credo na porta da sua fé. Se você abrisse essa porta e deixasse a palavra de Deus entrar para ser seu Senhor, dissesse, não importa o que o credo diga. Se a Bíblia diz assim, tu és meu Senhor. Você tem de nascer de novo. E quando nasce de novo, então tem de ser cheio do Espírito Santo. Não importa qual seja o credo, o que seja, nada disto. Você diz, bem, creio que Jesus é o Filho de Deus. O diabo crê na mesma coisa. Você tem de nascer de novo. Todos estão com medo desse novo nascimento. Sei que você diz que tem um novo nascimento, mas acho que às vezes nossa vida fala tão alto que não se ouve o nosso testemunho. Está vendo? Um nascimento é lambuzado, não importa onde seja. Desculpem esta expressão, mas se o nascimento é num chiqueiro, é lambuzado. Se é num estábulo de vacas, é lambuzado. Se é num quarto de hospital, é lambuzado. E se é no altar, é lambuzado. Ele irá fazê-lo apodrecer em seu próprio pensamento. Irá fazê-lo jogar fora tudo que é coisas que outrora você estimava. De coração, você largará delas para permitir aquela suave batidinha na porta. Não importa se é uma missão na esquina. Nós aqui cremos em grandes coisas. Nós, americanos, queremos grandes chapéus e grandes automóveis e grandes denominações, mais no credo e mais na denominação. Tudo o que queremos são coisas grandes, e Deus está atrás de vozes mansas e delicadas. Muito clamor e barulho é o que nós queremos. Um fazendeiro, certa vez, pegou uma carroça e saiu para o campo. E quando o fez, ela batia e sacudia e fazia muito barulho. Quando voltou, ele passou pelos mesmos solavancos e ela nem se moveu. Estava carregada de coisas boas. Nós queremos o credo. Nossa denominação é a maior. Temos isto. Glória a Deus. Superamos este grupo aqui. Superamos este grupo aqui em pagar dinheiro e dar estrelas e tudo mais. Quanto a quem entrará mais para a igreja, nada contra, está bem. Mas o que estou tentando dizer é que ainda não é isso. Tudo bem levar pessoas para a igreja? Sim. Mas Jesus disse, quando um homem saiu e fez prosélito e trouxe disse o que ele se tornou? Um filho do inferno 2 vezes mais do que quando começou. Nós ouvimos nos programas de Billy Graham o que nada a dizer contra este grande evangelista. Claro que não. Ele é um homem de Deus e Deus o está usando. Mas onde ele está?
Lá em Sodoma, lembram-se do tipo? Houve 2 anjos que desceram a Sodoma. Um tipo que Jesus disse que seria o mesmo em sua vinda. Mas um ficou com Abraão, a igreja eleita, chamada a sair. Vejam o que os 2 anjos fizeram. Então você entende a mensagem. Não é estranho sobre esses 2 mensageiros? Justo o que Deus disse nos últimos dias, nunca houve um homem lá naquele campo, de todos os dias de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino, o tempo todo, nunca houve um que tivesse um nome terminado em H-A-M. G-R-A-H-A-M. Até este dia. Estão vendo o mensageiro, a igreja formal? Vejam, Pai de Nações. Agora, a igreja espiritual não estava lá no princípio. Pentecostal, tipificado. Vejam aquele mensageiro ir a essa igreja. Ele se sentou e conversou com Abraão. Disse, onde está tua mulher, Sara? E o chamou de Abraão, sendo que seu nome era Abrão. Disse, onde está tua mulher, Sara? O nome dela era S-A-R-A-I. Agora é S-A-R-A. Ele chamou de S-A-R-A. Disse, ele está na tenda atrás de ti. Atrás de ti. Ele disse, eu, pronome pessoal, vou visitar-te por este tempo da vida. E Sara, ele disse, por que se riu Sara quando eu disse isso? Aí está. Por que seria isso? Temos de ter um espírito assim a visitar a igreja, um espírito profético, um espírito de discernimento. E quando chega, as pessoas o recusam. Por quê? É uma Laodiceia. Estamos tão documentados com credos e tais que não conseguimos aceitá-lo. Isso mesmo. Estão vendo? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... A minha fé não aceita essas coisas. Então você tem a fé errada. A fé, sabe, a verdadeira e genuína fé de Deus pontuará toda a promessa de Deus com um amém, um genuíno Espírito Santo. Porque o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Ela diz que sim, homens de outrora, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Está vendo? Então, como poderia o Espírito Santo estar em você e negá-la? Não pode fazê-lo. Aparências de piedade, o profeta disse, e negaria a eficácia dela para libertar homens e mulheres do pecado e coisas do mundo. Deus tenha misericórdia de nós. Oh, se você tem alguma fé religiosa que nega a palavra de Deus, afaste-se dela. Que a palavra de Deus esteja certa. Sim, Senhor. Note, ele disse, não sabes que és nu, miserável, pobre, desgraçado e cego? E não o sabes. Aí está a parte triste. Agora vamos encerrar. Quero que entendam isso. Não o sabes. Agora, se você visse um homem vindo aqui pela rua principal, Rua Stone ou alguma destas ruas principais, e aquele homem fosse tão pobre que não tivesse roupa e fosse miserável, desgraçado, e sem roupa, nu, ou uma mulher toda nua e cega, e não soubesse. Agora, se ela soubesse, ou ele soubesse, tentariam achar algum lugar em que entrar, conseguir umas roupas. Mas quando não sabem, então se você vai tentar lhes dizer e eles dizem, cuide da sua vida. Agora, foi exatamente o que Jesus Cristo disse que a igreja pentecostal seria nos últimos dias. Mornos. E seriam ricos. Somos tão ricos quanto qualquer delas. Quando estávamos na missão, tínhamos salvação. Agora subimos aos altos escalões e temos mais multidões e coisas grandes e finas. E onde estamos? Exatamente como as demais. E Jesus disse isso. Mas em meio a tudo isso, ele continua a bater. Se alguém, indivíduo, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É a isso que chegamos. Nu, cego. Cego, realmente cego, espiritualmente cego. Não se poderia lhes dizer nada. Sabem, fomos criados muito pobres lá em Kentucky. Meu avô era caçador e um caçador muito conhecido. E caçava guaxinim. Não sei se vocês aqui, acho que não tem água suficiente no Arizona para se ter guaxinins. Mas lá tinham guaxinins. Eles caçavam guaxinins. Quantos sabem o que é um caçador de guaxinim? Bem, olhem os de Kentucky aqui, que coisa. Muito bem, sinto que poderia tirar meu paletó agora e
pregar um pouco. Eu estava um pouco acanhado, mas sinto-me muito bem agora. Que coisa! Quantos sabem o que é um colchão de palha? Bem, Tony, obrigado. Por fim voltei para casa. Sim, isso é ótimo. Que coisa! Pão de milho, canjiquinha. Oh, que coisa! Feijão fradinho e folhas de nabo. Já comeram? Ah, que coisa! Isso é... Agora, estamos bem agora. Sim, senhor, isso é bom. E vovô caçava guaxinins e tirava a gordura deles. E o que? Tinham uma latinha. Nós guardávamos aquela latinha de fermento em pó. Mamãe tinha uma com que cortava pãezinhos, com uma lata de fermento em pó. E fazia ótimos pãezinhos. Você podia pegar a parte de cima e o fundo se soltava. E colocava melado de sorgo ali e um tanto de manteiga feita em casa. Era muito bom. Cairia bem agora. E me faltou um pouco de melado esta manhã, assim, sabem? E algo assim cairia muito bem. E mamãe pegava esta gordura de guaxinim. Isto era a cura para tudo em nossa casa. Isso e o unguento para cortes de arame farpado. E ela nos cortávamos e passavam aquele velho unguento para cortes em nós e água ras. E então, quando ficávamos com algo errado, pegávamos gordura de guaxinim e tínhamos um quartinho e havia um sótão, tínhamos de subir uma escada assim. O corrimão era feito de galhos finos e nós, crianças, dormíamos lá em cima num colchão de palha. E então, em cima do colchão de palha, havia um colchão de penas. E então, as telhas de madeira foram fixadas à luz da lua, então ficaram frestas. E por causa da nevasca, ela colocava uma lona em cima de nós para evitar que a neve caísse em nosso rosto à noite, neste bando de pequenos branhams. E dormíamos 2 no pé, e 2 na cabeceira, e 2 no meio. Dormíamos de todo jeito, espojando-nos lá como porquinhos, e nos aquecíamos. De vez em quando, um de nós saía debaixo daquela lona, quando o vento frio estava soprando, e pegávamos um resfriado. E ficávamos com aquilo nos olhos. E sabem, aquela coisa pegajosa entra em seus olhos. Mamãe a chamava de remela. Dizia, ficando com remela nos olhos. Bem, eu acordava de manhã e mamãe dizia, Billy, venha, está na hora de ir para a escola. E eu dizia, mãe, estou com remela nos olhos, não consigo enxergar. E meu irmão, Humpy, acordava. Seu nome era Edward e o chamávamos de Humpy só por diversão. E ele dizia, estou com remela nos olhos. Eu ouvia a velha lata de gordura de guaxinim ser colocada no fogão. Ela a descongelava e mamãe subia a escada e esfregava e massageava aqueles olhos. E acreditem se quiserem, a remela sumia. A gordura de guaxinim era um cura-tudo para olhos remelentos. Mas eu lhes digo, passou uma onda de frio pela igreja e gordura de guaxinim nunca funcionará. Mas Jesus disse, aconselho-te que compres colírio, o Espírito Santo. Estão ficando tão cegos, a igreja está, que ela não consegue ver Deus. Só vê sua organização. Ela só vê o que você pode ver diante de nós. Nunca olhe além para a breve vinda do Senhor. Gordura de guaxinim nunca resolverá isso. Mas o bálsamo do Espírito Santo abrirá seus olhos e você poderá perceber isso. A presença de Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus e Ele pode untar seus olhos com seu Espírito Santo. Você esquecerá que era metodista, ou batista, ou unicista, ou dualista, ou trinitário, ou da Igreja de Deus, ou nazareno, ou peregrino da santidade. Você será um cristão, nascido de novo do reino de Deus. Você seria algo. Você não terá que tentar dizer, bem, preciso fazer isto. Há algo em você que o impele a fazê-lo. A compulsão em seu coração o leva à oração. O amor divino flui para dentro do seu ser mais íntimo, até você não conseguir ficar quieto. As reuniões de oração fluem de você como a água de um poço artesiano. Quando era guarda florestal, por vários anos eu passava por uma grande nascente e ficava borbulhando assim. Eu me sentei junto àquela nascente certo dia e disse, por que está tão feliz? Oh, a água estava deliciosa.
E eu tomei um gole de água e disse, por que está tão feliz? Está feliz porque os coelhos bebem de você? Se ela pudesse falar, diria, não. Porque os veados bebem de você? Não. Porque eu bebo de você? Não. Por que está tão feliz? O que a faz borbulhar assim? Se soubesse falar, ela diria, não sou eu borbulhando, irmão Branham. É algo por trás de mim, me impulsionando, fazendo-me borbulhar constantemente. Nós nos impulsionamos a fazer coisas, mas quando o Espírito Santo está ali, fazemos por amor divino. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, disse Paulo. Claro. Agora deixe o bálsamo da unção dele vir aos seus olhos. Para encerrar, não é minha intenção segurá-los aqui até ficarem tão cansados. Sendo minha primeira vez ou segunda vez com vocês, perdoem-me se demorei demais. Deixem-me encerrar então dizendo isto. Lá no sul, tínhamos um velho irmão pentecostal de cor que era mesmo um verdadeiro servo de Cristo. Havia certa irmã negra que ia à igreja e ela era cheia do Espírito Santo. E que grande caráter tinha. E ela tinha um marido, ele era um bom sujeito. Seu nome era, eles o chamavam de Gabriel. E nós o chamávamos de Gabe para abreviar. E assim, nunca conseguimos fazê-lo se alinhar com a igreja. Ele não queria mesmo ir à igreja. Ele dizia que... e os rapazes no bilhar que ele frequentava diziam que aquele era um bando de santos roladores e que não estavam com nada. E a única coisa que Gabe tinha de fazer era, no domingo de manhã, pegar seu taco de sinuca e ir ao salão de sinuca ou algo assim e sair por aí com os rapazes. Mas sua esposa era uma verdadeira santa devota. Ela ia à igreja e orava e pedia ao pastor e a todos que orassem por Gabe, pois realmente, no fundo do coração, ele era um bom homem. E tinha um pequeno negócio lá, pequeno, na esquina, um ponto de engraxate. Ele engraxava sapatos e ganhava dinheiro suficiente para jogar bilhar. Ora, ele ia e jogava bilhar. Então, ele não queria mesmo se alinhar com o evangelho. E o pastor, o velho Gabe, gostava muito de caçar. Assim, o pastor também era caçador, então pegava Gabe e iam caçar. Assim, certo dia, depois de perambular o dia todo pela mata e pelos pântanos, eles estavam a caminho de casa aquela tarde. E tinham tanta caça que mal conseguiam carregá-la. Iam carregados de coelhos e pássaros e passaram por um caminho conhecido enquanto subiam. Subiram ao topo da colina, então desceram até a cidadezinha lá embaixo. Era sábado e o sol estava se pondo. E aconteceu do pastor olhar em volta. Ele não tinha ouvido o velho Gabe dizer nada por um tempo. E olhou em volta. E Gabe estava olhando por cima dos ombros em direção ao sol se pondo, enquanto cruzava o horizonte ocidental. E o pastor olhou para trás. Ele notou que Gabe não estava dizendo nada, mas olhando para trás enquanto andava. E assim o pastor andou um pouco. E após um tempo, uma grande mão negra tocou seu ombro. E quando ele se virou surpreso, o velho Gabe o estava encarando. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, pingando assim, ele disse, pastor, de manhã o senhor me achará bem ali no banco do pranteador. Disse, então sairei dali e me sentarei ao lado de minha fiel esposa. E então ficarei naquela igreja até que Deus me chame para o lar. E claro, o pastor se virou surpreso. Ele disse, Gabe, eu quis e esperei e almejei e orei por isto por anos. Ele disse, Gabe, ficou resolvido? Ele disse, sim, pastor, está resolvido. Mas também quero esse Espírito Santo. Eu subirei ao banco dos pranteadores de manhã e vou recebê-lo ou morrer ali mesmo. Disse, Gabe, eu prezo isso. Disse, mas quero lhe perguntar uma coisa, Gabe. Que sermão eu preguei que o inspirou a fazer isso? Gostaria de saber que sermão eu preguei, sobre o que preguei. Ou que hino ou coral cantou que o inspirou a tomar esta grande decisão, Gabe.
E o velho negro olhou para o pastor e disse, pastor, disse, gostei muito de cada sermão que o senhor pregou. Disse, eu gostei de tudo o que disse, pastor. Ele disse, e gostei de cada belo hino que o coral cantou. Mas disse, pastor, não foi isso. Ele disse, sabe, estava olhando para aquele sol se pondo lá. Sabia que o meu e o seu sol também estão se pondo? A luz do nosso corpo está partindo? E é verdade. É verdade aqui esta manhã, homens. O sol está se pondo em sua vida e na minha. E está se pondo no tempo, na civilização. Ela está acabada. E ele está à porta, batendo, anelando, esperando. Aquela batidinha, algo no fundo do seu coração que diz, sou eu, abra agora. É ele. Gabe tinha ouvido aquilo e deu meia volta. Ele disse outra coisa. Pastor, disse, sabe que atiro mal. Disse, eu não conseguia acertar em nada. O irmão sabe que não. E olhe só a caça aqui, o suficiente para mim e minha esposa pela semana que vem inteira. Ele disse, sabe, não consigo acertar em nada, mas, disse, ele me deu. Disse, aconteceu de eu pensar, ele deve me amar, ou não seria tão bom para mim. Já se deram conta disso? Hoje, na Índia, as criancinhas, eu sei, deitadas na rua e com as barriguinhas inchadas, suas gengivinhas assim, morrendo de fome. Mamãe implorando para levarem este e a milhares mais. De tarde, eles passam e os recolhem em macas e coisas tais e os levam a um lugar aquecido e os jogam lá dentro. Não há João 14. Comem qualquer coisa, grama do chão, casca de árvore ou qualquer coisa que possam. Nós jogamos em nossas latas de lixo o suficiente para alimentá-los. Nós nos sentamos aqui esta manhã pagando cerca de $1,50 por um bocado de comida aqui e temos boas roupas, dirigimos um bom automóvel, moramos numa casa agradável. Vocês, homens de negócios aqui, seus negócios estão em alta, como os ouço testemunhar. Deus é bom para vocês, não percebem? Ora, ele os ama, sabiam? E é por isso que essa batida vem. Estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora, essa pequena voz mansa que bate à porta do seu coração pode ter batido tantas vezes que mal possa se ouvir agora mesmo. Mas sejamos honestos. Honestos com Deus e com nós mesmos, só por um minuto. Aquela batidinha bem lá embaixo que disse, melhor refrear meus caminhos, melhor ser diferente, melhor me endireitar. Sei que há coisas em mim. Eu olho aqui, examino minha vida com esta palavra e vejo que estou errado em muitas coisas. Olhe em volta, veja quão bom. É a bondade dele que bate a porta. Não importa o que fizemos, quanto pecamos, quanto rejeitamos, quanto dissemos mais tarde faremos. Ele ainda está batendo em meio a tudo isso. E se algum homem ou mulher apenas abrir o coração, eu entrarei e cearei. Vejamos o que ele quer esta manhã. Vamos ver? Enquanto inclinamos a cabeça. Oh, meu Jesus, eu te amo, eu te amo. Oh, pela graça, para de te amar mais, Senhor. O que é essa coisinha que fica me dizendo em meu coração que é preciso me aproximar um pouco mais de Jesus? Que é isso? Você quer abrir a porta a isso esta manhã? Agora, por favor, toda a cabeça inclinada e todo o olho fechado. No fundo do seu coração, seja bem honesto, só por um minuto. Você tem uma batida tão pequena à sua porta. Vou orar só um momento e, sinceramente, você gostaria de saber o que é essa coisinha misteriosa em sua vida que você gostaria de deixar entrar? Você gostaria que ele entrasse hoje? Diga, irmão Branham, ore para que eu tenha a fé e a graça para abrir meu coração e deixá-lo entrar. Quero saber o que é isto, batendo à minha porta. Sei que há algo batendo ali. Talvez seja para eu me aproximar. Talvez seja um ministério diferente. Talvez seja para me render. Talvez seja para receber o Espírito Santo. Gostaria de levantar a mão a Deus e dizer, aqui estou, Senhor. Deus os abençoe. Isso mesmo. Oh, está em todo lugar.
Tenho uma batidinha na porta do meu coração. Acho que é 60% ou 70% das pessoas. De cabeça inclinada. Agora, nosso Pai Celestial, há uma fonte, como disse o poeta, cheia do sangue tirado das veias de Emanuel, onde pecadores imersos sob a torrente perdem toda a sua mancha de culpa. Aquele ladrão moribundo regozijou-se em ver aquela fonte em seu dia e que lá possa eu, embora vil como ele, lavar todos os meus pecados. Agora, Pai, somos gratos por estas pessoas. E algumas delas podem, sem dúvida, ter professado o cristianismo por muito tempo, mas têm a verdadeira convicção, o bastante, para levantar as mãos. O que seria, Senhor, se nem tivessem convicção de levantar as mãos? Então estariam além da redenção. Penso naquele lugar que uma alma errante poderia vaguear na escuridão e totalmente cega e sem saber. E ouve a batida de Deus e o entristece tantas vezes que finalmente ele nunca mais bate. E pega um credo ou algo e vive por ele o resto de seus dias para se ver desapontada naquele dia do juízo. Estou grato, Senhor, por essas pessoas que levantam as mãos e dizem: "Sê misericordioso comigo, Senhor. Entra em meu coração, Senhor Jesus, e revela-te a mim hoje. E te darei minha vida. Aqui estou. Se há algo em mim que não está certo, Senhor, e olho para a minha própria vida e vejo que há muito que está errado, então leva-me à tua grande casa de moldagem e molda-me e tira de mim tudo que é mundano e ímpio. E te agradeço, Senhor, por não ter chegado ao ponto de cruzar essa linha que se atravessa e nunca mais se pode retornar. Entristeceu o Espírito de Deus pela última vez, e agora não há como voltar. Como Judas Iscariotes e os demais que vendeu seu Senhor por 30 peças de prata. E nós vendemos hoje por popularidade e os cuidados do mundo, e organizações religiosas e denominações e credos. Nós o vendemos por qualquer coisa. Ó Senhor, tem misericórdia dos corações honestos. Rogo por esses, Senhor. Com tudo que está em mim, peço misericórdia divina. E ouve-me, Senhor, ouve-me. E que este grande desejo com fé e sabendo que foi Deus que falou ao coração deles, é Deus que faz estas coisas. E que a porta do coração se abra agora mesmo e Jesus entre e se torne Senhor da situação, tirando todo o mundo e fazendo-as novas criaturas em Cristo Jesus. Cura os que estão enfermos, Senhor, percebendo que há tanto sofrimento, rogo por eles, Pai, que agora o grande curador toque seu ser físico também e o torne seu lar, sua habitação, onde ele possa estender suas mãos ao simples chamado, o pequeno e leve chamado do coração, e o grande curador estará operando. Concede, Senhor, ouve-nos hoje, abençoa todos que estão presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Agora, de cabeça inclinada, bem humilde e suavemente, cantemos este velho hino da igreja. Eu o amo porque ele primeiro me amou. E creia agora que o que você pediu, que aquela batidinha que estava em seu coração, Jesus virá agora, calmamente, enquanto o cantamos. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Agora, de cabeça inclinada, você que quer aceitá-lo como Senhor em seu coração. Senhor, tira tudo agora
E a partir desta hora estou fazendo uma consagração a Ti sobre esta mesa, Senhor, de que me encontrarei de novo contigo naquela grande ceia das bodas. Estou consagrando minha vida a Ti esta manhã. Ajuda-me, meu Senhor. Se ainda não recebi o Espírito Santo, vou buscar até que o verdadeiro Espírito Santo entre e limpe minha vida. Me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Prometo-te hoje, Senhor, enquanto faço uma consagração a Ti sobre esta mesa. Em nome de Cristo, prometo fazê-lo ao erguer as mãos. Agora ergam as mãos e cantem de olhos fechados agora. Você vai se consagrar agora? Deus, sê misericordioso. Pai, olha para estas mãos e concede em nome de Jesus. Just my salvation on Calvary's tree. Agora, quero que estendam a mão ao outro lado da mesa e cumprimentem alguém. Digam, Deus o abençoe, peregrino. Foi um prazer estar aqui com você esta manhã. Isso mesmo. Todos se misturem. Metodistas, batistas, católicos, presbiterianos. Deus o abençoe, Deus o abençoe. As mensagens, às vezes, são cortantes e duras e nós queremos nos sentir bem acerca disto. Agora, Deus o abençoe, irmão. Deus o abençoe. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, meu irmão. Deus esteja com você. Deus o abençoe. Ótimo. Deus o abençoe, irmão Tony. Agora, fiquemos de pé só por um minuto com as mãos e o coração voltados para Deus, nosso Pai. Todos os credos, todos agora crendo. Agora, quando tiverem orado, lembrem-se, Jesus disse, quando orardes, crede que recebereis o que pedis e vos será dado. Vocês creem? Digam amém. Eu creio que recebo o que pedi. Consagrei minha vida a Jesus Cristo. E deste dia em diante, sou sincero quanto a isso, Deus. Andarei diante de Ti até que se torne tal realidade que eu esteja todo escondido em Cristo Jesus. Agora, o dirigente de cânticos está aqui. Cantemos aquele velho e agradável hino. Minha fé olha para Ti, Cordeiro do Calvário, Salvador divino. Gostaria de saber se a irmã no piano poderia nos dar esse acorde. Quantos conhecem o hino? Levantem. Agora vamos cantá-lo com toda a nossa voz. Minha fé olha para Ti, Cordeiro do Calvário. Todos juntos agora. Inclinemos a cabeça agora. While life's dark maze I tread and grief around me spread. Lembrem-se, vocês vão se deparar com o mundo agora. Be thou my guide. Listen, bid darkness turn to day. Wash all my fears away. Nor let me ever stray from thee. Aside. That's humming. Glory to God. Glory, glory, glory to God. Wonderful Savior. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, wonderful Savior. Praise the name of the Lord. Oh, praise. Hallelujah. Hallelujah. Vamos sussurrá-lo